Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, grande é o Teu nome, Senhor, entre toda a Tua criação. Louvado e engrandecido seja por nós, Senhor, que fomos alcançados pela Tua irresistível graça, pelo Teu imerecido amor, ó Deus. Te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença nesta manhã para aprendermos a Tua palavra. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor tire de nosso meio toda a distração, tudo aquilo, Senhor, que nos torna, pega a nossa mente e leva para longe de Ti, para longe deste momento. Que o Senhor possa nos guiar conforme a Tua boa vontade, Senhor, no conhecimento e no entendimento da Tua palavra. Gera, Senhor, frutos, gera vida em nosso meio, Senhor, para que em tudo e em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Aparta de mim, Senhor, a tendência de falar aquilo que não convém ou de falar algo que é de mim próprio, mas que em todo momento, Senhor, a Tua palavra seja pregada, seja anunciada, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos mover e nos fazer entender aquilo que é de Ti, para a nossa edificação e para louvor da Tua glória. Abençoa-nos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ao Evangelho de João, capítulo de número 12, nessa segunda parte do capítulo, vimos semana passada que após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e diante daquela multidão que o cercava, alguns dentre gregos que subiram até Jerusalém para adorar também na festa da Páscoa, que estava se aproximando, procuraram ter com Jesus, ter um diálogo com Jesus, procuraram ir até a presença de Jesus, certo? Com isso, eles procuraram a André, primeiramente a Filipe, apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo neste momento. Procuraram primeiramente Filipe, Filipe foi até André, e André, juntamente com Filipe, foram até Jesus. Quando eles chegam até Jesus e narra que alguns gregos queriam ter com ele, queriam estar em sua presença, pediram para vê-lo, Jesus responde. Ele não responde primariamente aos gregos que estavam à sua procura, mas ele responde o que essa situação significa para aquela ocasião especial. O fato dos gregos irem até buscarem a presença de Jesus, isso serve de gatilho para Jesus. Gatilho de quê? Gatilho de que ele compreende de fato que aquela hora, aquela festa da Páscoa, a qual eles iriam começar a celebração, anunciava de fato a hora de que o Cordeiro de Deus seria levantado no madeiro e tiraria o pecado do mundo. Esse era o gatilho que Jesus entende com a presença dos gregos à sua procura. E isso Cristo ele vai relatar aqui, tanto aos seus discípulos como também a nós, os leitores deste Evangelho, de que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nós temos aqui, a partir de então, um ensino totalmente teológico da parte do Senhor para os seus discípulos. Não é que tudo que nós vimos até agora não seja teológico, não seja um ensino acerca de Deus, mas agora o ensino de Jesus aqui ele é mais profundo. Então, cabe aqui a ideia de que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o ensino de Jesus aqui. Porque o ensino de Jesus ele é bem mais profundo. Jesus ele fala no entendimento muito mais expresso e numa totalidade, diferente daqueles que não tinham entendimento, vêm à sua procura para tirar alguma dúvida. Agora Jesus ele fala de um ponto teológico bem mais profundo, que é acerca da sua morte e sua glorificação. Para o nosso entendimento, como meros estudantes, como pessoas, nós não associamos que como a morte de alguém possa gerar a glorificação. Nós atribuímos no nosso entendimento e no nosso conhecimento a morte como a morte sendo uma derrota. Quando alguém está passando por uma enfermidade e morre decorrente da enfermidade, nós atribuímos que a morte venceu sobre aquela pessoa. A enfermidade foi maior na vida daquela pessoa e como consequência ela morreu. Por isso nós não vemos a morte como uma glorificação, nós vemos a morte como uma derrota. E é esse entendimento que também é conhecido do povo, daquela cultura. A morte, ela expressa derrota. Ainda está dando microfonia, né?
vamos ver se agora vai, né? Deu uma melhorada? Melhorou um pouquinho, né? Então nós e o povo também enxergavam a morte como uma derrota. E é isso que nós vamos ver a partir de então, quando Cristo passa a ensinar a essa questão da glorificação. A morte de Cristo, ela gera glorificação tanto para o próprio Deus, como para o Filho do Homem, que veio para nos redimir dos nossos pecados. Então, Cristo passa a ensinar de que é chegada a hora. Que hora? A hora da sua morte, está próxima. É nessa Páscoa em que o povo se reúne para celebrar que Cristo será morto. Então ele entende, ele compreende que agora é a hora. Nos versículos, nos capítulos anteriores, a hora ela é designada como algo futuro. É algo que irá acontecer. E a gente já estipula isso para algo escatológico mais à frente. Mas Cristo, quando ele diz aqui que é chegada a hora, ela agora está iminente. É algo que é real e que se concretizará em breve. Não é algo que será alcançado futuramente, mas é algo que está presente e real diante dos seus olhos. Tanto de Cristo, como deve ser também uma realidade visível e palpável para os seus discípulos, para o que o acompanhava. Com essa introdução, ele fala dizendo que é chegada a hora de ser glorificado. Então aqui já torna claro que essa hora da morte de Cristo é um ponto de glorificação tanto para o Deus Pai como para o Deus Filho. E em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Cristo utiliza da parábola do agricultor, de semente, que precisa ser lançada na terra para morrer, para que ela possa germinar e dar fruto. Ele usa de uma teoria de conhecimento que o próprio povo entendia, para que não fique o entendimento e as palavras de Cristo apenas para aqueles que eram doutores, conhecedores da lei, mas todos ali tinham conhecimento acerca da agricultura, porque era a fonte primária de renda deles. Então, quando Cristo fala dessa parábola de a semente precisa morrer para que ela frutifique, todos ali tinham entendimento acerca dessa parábola. Então, quando ele faz, e é claramente para nós também, é necessário que haja morte para que haja frutificação. Ele faz essa analogia com a sua obra, aquilo que haveria de acontecer mais na frente. E a essa obra que ele prontamente faz, mesmo que não da mesma forma, e mesmo como não da mesma abrangência que Cristo morre, nós, os seus servos, aqueles que são seguidores e discípulos de Cristo, também são chamados a viver esse tipo de morte, a viver essa vida. E o que vida é essa que Cristo nos apresenta e nós somos chamados a viver? Veja, quando eu digo que nós somos chamados, é porque é um convite que é feito. Aquele que quer seguir, que quer me servir e quer me seguir, ele tem que morrer para este mundo e viver para Deus. É um convite. É uma condição que é posta aqui. Nem todos estão capacitados e nem preparados para esta obra. Mas uma coisa é sabida e certa, que todo aquele que é verdadeiramente servo, discípulo de Jesus Cristo, ele deve morrer para este mundo. E Cristo vai explicar essa morte. Quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua vida neste mundo, ele perde ela. Por quê? Porque aqueles que são feitos filho, povo de Deus, eles não amam esse mundo, porque este mundo não pertence a Deus. Não pertence em que sentido? O mundo que é descrito aqui é no sentido do seu pecado, do seu juízo, da sua condenação, de tudo aquilo que acarreta sobre o mundo. Aquele que ama esta vida, aquele que ama os prazeres que este mundo oferece, aqueles que estão mais voltados em satisfazer a sua própria vontade e seguir os desígnios do seu próprio coração, este não é digno de Cristo. Este ama verdadeiramente sua vida. Em contraposição, Cristo nos apresenta que, ao contrário, mas
Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Não quer dizer aqui que a gente vai viver de todo jeito, que a morte vai nos alcançar de qualquer forma. Não é nesse sentido. Aquele que sabe a sua condição, sabe que você, desde o momento em que você nasceu, sua vida, seu coração, a sua mente é totalmente contra Deus. Não quer saber de Deus, é contrário à vontade de Deus e muito menos quer ouvir saber de Deus. Quando alguém chega e fala acerca de Cristo, da sua obra, do poder de Deus operado em favor às nossas vidas e prontamente despreza, não é que está desprezando a nossa fala, mas ela diretamente está desprezando ao próprio Deus. É isso que nos é chamado aqui a atenção. Porém, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, ele tem que me seguir. E para onde eu vou, ali também estará meu servo. E o que isso implica? Cristo está com os olhos na cruz. Toda a sua vida, desde o seu nascimento, passando pela sua obra, ministério, até o fim dela, culminando na morte na cruz, Cristo, em primazia, ele se dispôs a cumprir a vontade do Pai. Ele, em toda a narrativa que nós vemos até agora do Evangelho de João, é descrito que Cristo fala abertamente que ele não veio para fazer a sua vontade. Ele não veio para fazer conforme o que ele quis, da forma como ele bem quis. Mas toda a sua vida, ela demonstrou o seu empenho em cumprir a vontade do Pai. E é esse chamado para todo aquele que é servo, para todo aquele que é discípulo. Ele deve morrer, parafraseando os mesmos termos que os sinóticos, os outros evangelhos usam. Ele precisa tomar a sua cruz, seguir. Ele precisa morrer para ele mesmo e cumprir primariamente a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. E com isso, a sua vida, ela também expressa uma vida de total obediência ao Pai, ao ponto de sacrificar em favor disto. Não é que nós somos chamados a nos sacrificar como Cristo fez na cruz, porque isso é uma obra exclusiva de Cristo. Somente Cristo era necessário para que morresse e todos nós fôssemos alcançados pela sua graça. Isso ninguém mais poderia fazer. Então nós não somos chamados para esse tipo de morte, mas somos chamados para viver uma morte para esta vida. E viver uma vida que em primária, em suma de todas as coisas, glorifique a Deus. Não é uma vida buscando o nosso próprio conhecimento, buscando o nosso próprio prazer e nem a nossa própria felicidade. Mas é viver uma vida que em todas as coisas nós podemos e nós devemos glorificar a Deus. Esse tipo de vida é para que nós morremos o nosso ego, o nosso eu. E não é somente essa morte, não é somente eu morrer à minha vontade. Mas a minha vontade, o meu ego, o meu eu, ele precisa ser substituído por outro foco. E esse foco deve ser Cristo, deve ser o próprio Deus. Porque se eu morro para as minhas vontades, naturalmente eu vou colocar outra pessoa como sendo o alvo da minha vida. Não é assim? Quando nós não temos e nós não conhecemos a Cristo, nós podemos ser aquela pessoa mais autodepreciativa do mundo, né? Não, ninguém me ama, né? Aquela coisa depreciativa. Mas nós tínhamos um alvo de agradar alguém em específico. Nós tínhamos um alvo de agradar as pessoas que nos cercavam. Nós tínhamos um alvo de viver a vida para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Porque é naturalmente do próprio coração caído do ser humano substituir o que é primário por algo secundário. Com o pecado, nós substituímos Deus por nós mesmos. Nós buscamos viver a nossa própria vontade. Mas aqui há um chamado do próprio Senhor Jesus para uma vida contrária. Nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos e vivermos para a glória daquele que nos salvou.
Viver uma vida que glorifique a Deus acima das circunstâncias, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer situação. Porque tendo como exemplo máximo o nosso próprio Senhor Jesus, a sua vida, meus irmãos, não foi uma vida muito fácil. A própria vida de Cristo não foi uma vida muito simples, muito fácil. Ele teve privações, ele foi privado, ele teve fome. E muitos já aqui não sabem o que é ter fome. Louvado seja Deus por isso. Jesus teve sede. Jesus andou, gastou a sua vida em favor das pessoas. Mesmo sabendo que aquelas pessoas não amavam como ele verdadeiramente ama. Você sabe o que é você sentar numa mesa com 12 amigos que são verdadeiramente seus amigos e você saber que ali está a ponto de trair? E mesmo assim você amar com todo o seu ser? Não, a gente não sabe. Sabe por quê? Porque na primeira acusação que é feita contra nós, a gente se rebela logo. A gente se revolta logo. Ai, fulano, ai, cicrano. Olha, eu tenho tentado me policiar acerca disso, porque dá a impressão de que eu critico muitas pessoas, né? Eu falo porque eu já experimentei dessa situação. E a gente só tem autoridade para falar quando a gente experimenta disso e sabe que foi salvo e liberto desse sentimento por Cristo Jesus. E o intuito disso não é reprovar ninguém, mas é fazer com que o Espírito Santo, assim como ele foi gracioso para comigo e me salvou e transformou o meu coração e tudo aquilo que era ferida, o Senhor foi lá e curou. Eu tenho a autonomia para falar sobre essas coisas. Eu não falo num tom de reprovação, eu não falo criticando. Eu falo para que o Espírito Santo de Deus haja por meio da sua palavra nos nossos corações. Para que nós sejamos curados, para que nós sejamos livres de toda amargura, de toda mágoa. Meus irmãos, todos nós aqui somos humanos, pecadores. A graça é abundante e vive em nossas vidas, mas ela ainda está em processo de santificação no nosso coração. Ela ainda se apresenta. Em algum determinado momento da minha vida, você pode se contrariar comigo. Como da mesma forma que eu posso me contrariar com você. Mas a diferença está em como nós agimos diante dessa contrariação. Isso preenche, eu deixo isso encher o meu coração? Ou isso é um canal de Deus para transformar a minha vida e eu ser, dia após dia, mesmo nas maiores dificuldades que nós possamos enfrentar, ser transformado, nem que seja um fio do cabelo, à semelhança de Cristo. Porque é esse o nosso propósito. Quando Cristo nos chama para morrer para nós mesmos, é para que nós mortificamos a nossa carne. O nosso ego, o nosso eu, nossos sentimentos e as nossas emoções, eles precisam ser substituídos pela graça de Deus que nos invade. E que é capaz de transformar cada gota, molécula, célula do nosso ser. O coração que era duro, feito pedra, feito um calcário, um mármore, passa a se tornar um coração de carne. Sensível a Deus, reconhecendo o que Ele é, o que Ele fez por nós e a condição de onde Ele nos tirou para a sua glória. Então, quando somos chamados a morrer, para nós abdicarmos das nossas próprias vontades, saia do trono do seu coração, porque Ele pertence unicamente e exclusivamente a Cristo. Esse é o chamado. Quando somos chamados para morrer, é para que nós saiamos do trono que não é nosso. Para entregarmos totalmente a nossa vida àquele que nos salvou. Se é que de fato você compreende a obra de Cristo em sua vida. Isso só é possível para aqueles que compreendem. Para quem não é, eu estou falando abobrinha, eu estou falando besteira e eu estou falando coisa do que eu não sei. De fato, eu não sei, eu não posso julgar o que você sente no seu coração. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus sabe. E Deus sabe tanto que esse é o chamado para nós. Independente da dor que estejamos passando. Mortifique. Tome a sua cruz. Me siga.
Pois aquele que é verdadeiramente meu servo vai estar no mesmo caminho para o qual eu estou seguindo, que eu estou trilhando. Cristo pavimentou para nós, preste atenção, não fomos nós. Cristo pavimentou para nós o verdadeiro e único caminho que nos leva direto ao Pai. Ele fez isso por nós. E o que é que nós fazemos? Não, Senhor, o que o Senhor fez por nós não é bom. O que o Senhor fez para nós não é o suficiente. Deixa eu tentar pegar um desvio aqui. Talvez seja mais curto, eu chegue no objetivo primeiro. Não. Cristo pavimentou. Ele fez um caminho para mim e para você trilharmos. Não precisamos mais nos esforçar, trabalhar, talhar pedra, pavimentar, porque Ele fez com sua própria vida para nós. A nós é chamado apenas segui-lo. Segui-lo. E o caminho que Cristo vai é um caminho que leva à morte. Morte em propósito de quem? De glorificar o seu Pai. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Cristo aqui, como um ser humano, apesar do Evangelho de João apresentar ele como divino, ele é o próprio Deus, ele também tem emoções humanas, porque Cristo também é verdadeiramente homem. E uma natureza não anula a outra. Cristo está angustiado. E o porquê desta angústia na alma do Senhor Jesus? É porque a sua obediência está frente a frente com a morte que ele enfrentaria. Como eu disse a vocês, ninguém aqui pensa em morte como uma vitória. Ele sabe o que ele passaria. Isaías profetizou lá em Isaías 52 e 53. Ele sabia o que estava proposto para ele. Ele sabia o que o enfrentaria mais na frente. E isso causa angústia. Isso causa angústia no seu coração, porque o medo, pode ser que o medo comece a invadir o seu coração, mas ele está totalmente convencido do seu papel, da obra que é necessária que ele faça, porque quando ele vai e ora ao Pai, ele vai dizer assim, diante dessa angústia, diante desse medo que eu estou passando, diante desse sentimento que eu estou vivendo, eu vou chegar diante do meu Pai e pedir para que ele me salve desta hora? De maneira alguma, porque eu sei que eu vim ao mundo para que esta hora fosse cumprida. Para que isso acontecesse. Ao contrário de qualquer angústia e privação, sentimento que eu esteja passando nesse momento, o que eu posso orar a Deus é para que o nome dele seja glorificado. É que o nome dele seja glorificado. Pai, glorifica o teu nome. Uma oração tão simples, mas tão profunda, ao ponto de Deus, Pai, do alto dos céus, clamar mais uma vez em testemunho, em favor do seu filho. Eu já o glorificarei, e ainda o glorificarei. E o que isso representa? Eu já o glorificarei mediante a toda a obra que Cristo realizou em seu ministério. Toda a sua vida foi um testemunho claro da glória de Deus. Foi uma representação do como o homem lá no jardim foi criado e como ele deveria viver a sua vida neste mundo. Mas com o pecado isso nos privou. Nós fomos privados porque agora Deus não mais habita no trono do nosso coração, mas nós mesmos. Mas Cristo em todo o tempo manifestou o ser perfeito que o homem deveria ser. Então, Deus já foi glorificado na vida de Cristo conforme o seu ministério. E Ele ainda será glorificado. A glorificação não foi somente na sua vida, mas a sua morte também glorifica a Deus Pai que está no céu. Essa é a representação. E Deus, quando fala em favor do seu filho, diz, eu já fui glorificado na sua vida. E ainda mais serei agora, a partir de agora. E a multidão ouviu isso, né? Pois que ali estava tendo ouvido a voz. Uns diziam ter ouvido um trovão. Quando Deus falou, testemunhando acerca de Cristo nesse momento, no versículo 28, alguns escutaram como um som de trovão. Outros, que estavam mais sensíveis espiritualmente, diziam assim, foi um anjo que lhe falou. Mas eles estavam errados, porque não foi um anjo qualquer que falou. Foi o próprio Deus que testemunhou do seu filho, porque o pai e o filho são um.
Assim como o próprio Pai testificou de Cristo acerca do batismo, lá com João Batista, que uma voz se ouviu do céu, dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Da mesma forma como o próprio Deus testemunhou de Cristo no Monte da Transfiguração, que Deus também testifica acerca do Filho aqui, neste momento, na oração que é dirigida por Cristo. Então, explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. E sim por vossa causa. Mas você deve pensar assim, se você está acompanhando o fio do raciocínio aqui. Jesus estava com a alma angustiada, não é isso? Jesus que estava com a alma angustiada. Então, no nosso entendimento, quem deveria ser consolado aqui era o próprio Jesus, né? Ele está passando por um momento de angústia, ele está sofrendo. Então, quando Deus fala, Deus deveria falar para consolar o coração do próprio filho. Mas Cristo vai dizer aqui que não é por causa dele que Deus falou, deu testemunho, mas é por causa dos ouvintes, daqueles que estavam ali e ouviram, e sim por vossa causa. Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. E como é que nós podemos entender isso? Esta causa, a causa de Deus ter falado em favor e testemunho de Jesus, é para benefício dos próprios discípulos que estavam ali presentes. Prestem atenção, os próprios discípulos também testemunhariam da cruz de Cristo. Tanto visualmente, eles seriam testemunhas oculares da morte que Cristo enfrentaria, como eles também, mais na frente, enfrentariam esse tipo de perseguição. Enfrentariam uma morte. Eles seriam mortos por causa do testemunho de Cristo. E quando isso é descrito, quando Deus fala e Cristo testifica que não é por causa dele, mas sim para que aqueles que estavam ali ouvissem e entendessem, é com esse testemunho. O período da cruz se acharam em urgente necessidade de encontrar um sentido em tudo aquilo. Prestem bem atenção, eu já falei isso várias vezes aqui. O termo, a expressão, a figura escatológica que o judeu esperava no contexto de Jesus, era um Messias que redimiria o povo da escravidão. Era um Messias político que libertaria o povo da escravidão. Eles seriam agora um povo livre, eles seriam livres para adorar a Deus, no entendimento deles. Era assim como eles esperavam o Messias. Porém, Cristo aqui, já na entrada da entrada triunfante de Jerusalém, ele já cai por terra todo o pensamento que o judeu tinha. Porque Cristo, quando entrou em Jerusalém e foi aclamado, ele entrou num jumentinho representando assim o Deus de toda paz. Ele não vem para trazer guerra. Ele veio para trazer a paz. Paz de quem? Paz de Deus para com os homens. É essa a representação aqui. E isso, quando ele fala, e a mente dos ouvintes e dos testemunhos oculares, de que Cristo estaria para morrer, e Cristo fala disso de uma maneira muito aberta, então eles não entendem. Isso a gente vai ver mais na frente, mas eles não entendem. Então, Cristo vai ser morto, então isso é errado. Ele não era de fato o Messias, ele não era o Cristo prometido pelo próprio Deus nas Escrituras, ele não era aquele quem dizia ser, mas pelo contrário, Deus testificando acerca do próprio Cristo Jesus, mais uma vez, testemunha da obra que foi determinada desde antes da fundação do mundo. E isso aqui, mesmo que sendo escrito, tanto para aquele tempo como para nós hoje, é um testemunho da obra de Cristo. A morte não foi capaz de prender. A morte não foi capaz de derrotar a Cristo. Pelo contrário, a sua morte e a sua ressurreição testificam de que Deus é poderoso e Ele tirou das mãos da morte a chave. Ele triunfou sobre a morte. Então, quando eles olharem, e isso serviria de testemunho para aquele momento em que eles iriam enfrentar, seriam para que eles tivessem o entendimento de que é tudo obra redentora de Deus. É tudo obra redentora do próprio Deus. E também, eles necessitavam urgentemente ouvir um pronunciamento do céu. E esse pronunciamento de que a cruz não marcava Jesus como um amaldiçoado ou um condenado, mas era, na verdade, o local onde ele seria glorificado. Foi na cruz
que Cristo foi glorificado. Deus foi glorificado. Foi na cruz. E esse é o entendimento que nós precisamos ter acerca desse momento também. Isso não é só para os discípulos, para aqueles que estavam com Cristo naquele momento, mas é um testemunho para nós também. A morte, a cruz de Cristo não é vergonha. Por mais que o mundo tente impor, dizer que é, para nós é salvação, é glorificação, é o nome de Deus sendo glorificado neste mundo. É isso que a morte de Cristo nos representa, deve nos representar. Aí agora chegamos nos versículos 31, e Cristo até agora não respondeu os judeus, os gregos na verdade. Vocês deram falta disso? Cristo até agora não respondeu aos gregos. Eles, Filipe e André vão ter com Jesus. Jesus dá um sermão teológico bem grande para eles, né? E cadê os gregos na história? Eles aqui saíram de cena, tá certo? Eles aqui saíram de cena. O texto, a narrativa de João aqui, ele não fala se de fato Cristo respondeu diretamente ou respondeu indiretamente. Mas aqui nós temos uma resposta indireta de Cristo à busca pelos gregos. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E o que isso nos apresenta? Nos versículos 31 a 33, Jesus revela o significado dessa sequência de eventos provocados pela chegada dos gentios. Os gentios chegaram a procurar os discípulos foram ter com Jesus. Jesus faz um sermão dizendo que a hora havia chegado de ser glorificado o Filho do Homem. E ele vai explicar que era necessário que ele morresse para que o seu ministério tivesse frutificasse, e isso também se aplica a todo servo. Ele ora ao Pai com sua alma angustiada, mas ao contrário de pedir para que Deus o libertasse, o livrasse daquele cálice, ele pede para que o nome de Deus seja glorificado acima de qualquer situação. E com isso, Deus responde, as pessoas ouvem. E agora, o que é que significa para a gente? O que significa também para eles, no caso, né? Eles significam, a partir desse momento, e nós vamos fazer a análise a partir da glorificação e morte de Cristo, porque ambas estão ligadas. A morte de Cristo representa a glorificação de Cristo. E isso tem 5 pontos em destaque que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente avaliar direitinho, tá? No primeiro ponto que esses versículos apresentam, que explica essa sequência de fatos, é que a hora de ser julgado este mundo, quando Cristo diz que isso aconteceria, a sua morte seria necessária, ela tem um foco, 5 focos em especial. A primeira deles é que o momento de ser julgado este mundo. Chegou o momento do mundo ser julgado. Aí você olha para mim e diz assim, mas Pauliana, nos estudos anteriores do Evangelho de João, Cristo disse que não veio para julgar. João 3,16, né? Aquela famosos versículos, né? Eu vim para salvar o perdido, né? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Outros versículos mais na frente, Cristo também disse que ele não vem para julgar o mundo. Ele vem para salvar o perdido. Tanto no Evangelho de João como no Evangelho sinótico. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Está claro para vocês isso? Está tranquilo para vocês isso? Está dando para entender direitinho o que eu estou falando? Tá, né? Com isso, e o que é que agora ele está dizendo que chegou um momento do mundo ser julgado? Meus irmãos, uma coisa não tem como ser desassociada da outra. O Evangelho de João é bem claro em dizer que Cristo é a luz do mundo. Ele vem, ele irrompeu no mundo e ilumina todas as trevas, né? Não há treva nenhuma que possa permanecer diante da luz que é Cristo. Diante dessa realidade, o que acontece? A luz vem, revela a treva da condição de todo ser humano é revelada com a manifestação de Cristo. Tanto nos ensinos, como nos sinais que Cristo operou, nos milagres que foram operados por Cristo, como também no seu próprio testemunho, revela a nossa condição,
o quão distante estávamos de Cristo, o quanto distante o mundo está de Cristo, e Ele veio para salvar. Isso a gente não pode negar, isso aqui não pode ser negado de forma nenhuma. Porém, o fato de Cristo ter vindo e iluminar as trevas do nosso coração é também uma condenação para aqueles que não veem e não contemplam a luz como sendo a verdadeira luz. Como assim, Pauliana? Os judeus, nós vimos muito bem que eles em todo o tempo tramaram contra Cristo. Eles primariamente tentavam entender quem Cristo era, eles tentaram lutar, eles em todas as situações, eles reprovavam a quando Cristo se dizia ser algo, e ao ponto de Cristo ter sido levado à cruz, julgado pelo próprio ser humano, pelo próprio povo, tá? O mundo, os judeus, o mundo que eu falo assim, os judeus, os líderes religiosos pensavam estar julgando a Jesus Cristo, por causa dos seus atos, por não conhecerem a lei, e o levaram até a cruz. Porém, essa cruz prova que quem estão sendo julgados são aqueles que foram os que tramaram contra Cristo. Eles mostram a condição do pecado em sua forma máxima, suprema, ao ponto de o próprio Deus, que criou todas as coisas, a verdadeira luz que ilumina todo ser humano, estar presente, tabernacular no meio do seu povo, estar real ali, encarnado, e eles não aceitaram o testemunho de Cristo. Isso por si só já é uma condenação. Eles recusaram a Cristo, mas também diretamente recusaram o próprio Deus. Por quê? Porque Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo veio com o propósito de revelar a Deus. Então, quando rejeitam a Cristo, eles rejeitam diretamente o próprio Deus. Aí há o julgamento. Mesmo que Cristo não está trazendo a sentença ou o juízo final, e isso acontecerá mais na frente, ainda mais, não do contexto aqui, mas escatológico, isso ainda acontecerá, o juízo final será declarado, mas há um juízo aqui sendo expresso, há um julgamento aqui sendo declarado. Se você rejeitou a cruz, se você rejeitou a luz, você rejeitou a Deus. E se você mesmo rejeitou, já não há mais esperança para você. Por quê? Da mesma forma que Cristo veio revelar a glória do Pai, Ele também veio para salvar o pecador e o perdido. E quando é rejeitado Cristo, o julgamento já está declarado para ele, já não há mais esperança. Você, por sua própria escolha, resolveu rejeitar o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse sentido aqui, é que Jesus expressa que o julgamento deste mundo chegou. Já está declarado, não há mais uma outra possibilidade do mundo ser salvo. Porque, meus irmãos, se o próprio Deus foi necessário encarnar, viver uma vida digna e morrer em nosso lugar, cumprir tudo aquilo que a lei do próprio Deus exigia e morrer em nosso lugar, o que mais restará? Se é que resta alguma coisa. Não há mais esperança. O único caminho vivo que nos leva de volta para Deus é Cristo. É único, é exclusivo, não há outro. E se de fato rejeitarmos isso, não há mais esperança, já estamos condenados. Porque Ele veio para salvar o perdido. E a sua cruz, a sua morte expressa isso verdadeiramente. Se você rejeita, você já está condenado. Já não há mais uma situação em que você possa ser salvo. E a carta de João deixa isso muito bem mais claro. Cristo é o nosso advogado perante ao Pai, que roga em nosso favor. Mesmo que nós pecamos, caímos, mas Ele é um advogado que arroga diante de Deus em nossas causas. E se eu não tenho esse advogado, quem vai ser por mim? Quem é que vai ser por mim? Não venham me dizer que é Maria. Não venha me dizer que são os santos. Não venha me dizer que é por suas próprias forças, pelas suas obras. Ai, eu paguei o preço.
Eu orei, eu acordava toda noite, de meia-noite, 2, 3, 4, 5 horas, passava a madrugada orando, paguei o preço. Meus irmãos, quem pagou o preço foi Cristo. Tudo que eu e você fizer, é fichinha diante do que Cristo fez. Quem pagou o preço foi Cristo. Única e exclusivamente Cristo. Se eu me acordo de meia-noite, 2, 3 horas da manhã para orar, isso não é mais que minha obrigação, vocês concordam? Isso não é mais que minha obrigação perante ao Deus que operou e fez tudo por mim. Isso não é nada. Aí agora sabe o que é que acontece? Nós, no nosso evangelicalismo superficial, raso, supérfluo, medíocre, o que nós achamos? Ah, Cristo me salvou, uma vez salvo, para sempre salvo, né? Eu posso fazer o que eu quiser, Cristo me salvou. Eu tenho um advogado junto ao Pai, então eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, da forma como eu quiser, porque Cristo me salvou. Mas deixa eu deixar bem claro para você, aqueles a quem Cristo verdadeiramente salva, morre para si mesmo, nega a sua vida, toma a sua cruz e vive para o louvor da glória de Deus. Ele vive para a glória de Deus, e esse morrer, meus irmãos, é doloroso. É doloroso, dói. Por quê? Porque me machuca. E quem é que gosta de sentir dor? Só os masoquistas, né? Gosta de sentir um dor um pouquinho. Meus irmãos, o preço foi pago. Cristo operou tudo em nosso favor. Eu não preciso, Deus não exige de mim mais nada, a não ser o quê? Crer. Crer em quem? Só Jesus não, crer que Ele é poderoso. O Evangelho, ele não começa com aceite o Senhor Jesus e seja salvo. Aceite o Senhor Jesus e seja salvo. O Evangelho não começa aí. O Evangelho começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Evangelho começa a partir do momento em que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós fomos fracos e caímos perante uma ordenança que Deus nos ordenou. Nós caímos e Deus, pela sua graça e misericórdia, providenciou para nós a nossa salvação. Durou séculos, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não nos prometeu uma vida abundante, uma vida de regalias, uma vida boa, uma vida máxima, mas Ele nos prometeu que enquanto vivermos nesta vida dura, sofrida, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Esta é a promessa de Deus para nós. E ainda termina aqui, de maneira alguma a promessa se estende. Ele porá em nós, colocará em nós um novo coração, e Ele mesmo habitará em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele habitando em nós é um penhor da herança de que quando Ele voltar, e eu creio em nome de Jesus que não tardará, Ele nos levará. Ele nos levará. Nós não mais pereceremos nesta vida dura, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de doença. Nós habitaremos plenamente na presença do nosso Deus, onde há plenitude de vida, uma vida farta, uma vida bem-aventurada, uma vida, Senhor, cheia de esperança, porque Tu és o nosso socorro. E Ele nos promete, meus irmãos, que de todo olho enxugará as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Por quê? Porque estaremos diante do nosso Salvador. Você tem ideia, você consegue contemplar a ideia de um determinado momento da sua vida. Você não vai mais estar aqui. Seus olhos se fecharão aqui. E Ele abrirá para a eternidade. E a primeira pessoa que você verá será o Redentor das nossas almas. O Salvador. O Cordeiro de Deus que foi morto em meu lugar. Você consegue contemplar esta realidade? Você consegue ser fiel a essa esperança, se firmar nela? Você consegue perseverar em mesmo toda luta, labuta, dor, sofrimento que nós passamos, injúria,
descontentamento, tudo aquilo que nós passamos de ruim que podemos enfrentar, você consegue se firmar nisso e perseverar. Mas creia que não é você que persevera sozinho, é Cristo e o Espírito Santo de Deus que nos preenche, é que nos faz perseverar nestes caminhos, nos auxilia a perseverar até o fim. Portanto, e para isso acontecer, meus irmãos, a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. Esse é o chamado. E quando, versículo 31 ainda, chegou o momento de ser julgado o mundo, a cruz de Cristo já traz esse julgamento. Se você rejeita a cruz, você rejeita prontamente a Deus. E já não há mais esperança. Já não há mais salvação. Já não há outra oportunidade para você. Ela é o julgamento final de Deus para todo mundo caído. E ainda ele diz que o príncipe será expulso. É também um tempo quando será expulso o príncipe deste mundo. Embora a cruz pudesse parecer o triunfo de Satanás, ela é, na verdade, a sua derrota. O esmagamento fundamental do seu reino, da tirania, acontece na morte e na exaltação do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo, a morte e a glorificação de Cristo, ela apresenta tanto o julgamento deste mundo, como é revelado que o príncipe deste mundo será expulso. Porque, como eu disse, a morte ela representa derrota. Os judeus, os líderes religiosos, pensavam que estavam julgando a Jesus, matando, pronto, morreu, já não há mais motim, o povo já não vai mais se levantar contra nós continuaremos na calmaria. Os judeus, os líderes religiosos, pensavam que matando a Cristo, isso aconteceria. É a derrota de Cristo é a vitória dos líderes religiosos, é a vitória, mas na verdade, a morte de Cristo é a vitória sobre todo principado e potestade, não somente contra impérios humanos, nações que se levantam contra o povo de Deus, mas é Cristo quem garante a vitória por meio da sua cruz. Satanás ele foi destituído do cargo de príncipe do mundo, porque quem agora reina sobre o mundo é aquele que morreu em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Um terceiro ponto que essa exaltação e glorificação e morte de Cristo apresenta é que é necessário que Jesus seja levantado da terra. Isaías 53, 1, eu não lembro agora de cabeça, mas o servo sofredor de Isaías, ele vai ser exaltado, ele vai ser glorificado. É a mesma expressão que é usada aqui no Evangelho, o termo levantar. Certo? Esse termo levantar aqui, ele expressa também no Velho Testamento essa ideia de ser glorificado. E não somente a ideia de ser levantado sobre a cruz, né? Porque a pessoa quando era crucificada ainda no chão, quando colocados os pregos, a cruz era levantada. Então, não só a ideia da cruz ser levantada, designando assim a sua morte, o tipo de morte que Jesus enfrentaria, e que para o mundo é loucura, é condenação, é uma pessoa será amaldiçoada por Deus por ter de enfrentar esse tipo de morte. E de fato, se a gente prestar bem atenção, significa quase que isso, porque quando Cristo vai à cruz, ele toma sobre si todos os nossos pecados. E aquele que é pecador é maldito perante Deus. Por isso que é essa morte, certo? Por isso que essa morte de cruz tem esse sentido, porque Cristo, em um determinado momento, tomando os nossos pecados sobre si, se tornou maldito em nosso lugar, tá? É necessário que isso aconteça, e ele ser levantado sobre a cruz é também uma expressão da sua glorificação. Uma morte que é vergonhosa para o mundo, para o Deus era um ato de glorificação, de exaltação ao seu santo nome. Um quarto ponto que nós temos aqui desses versículos é que Jesus atrairá todas as pessoas para si mesmo. Quando ele vem e habita no meio do seu povo, ele vem primariamente para os seus, para o povo da aliança.
O mundo não era o povo da aliança. Quem estava em aliança com Deus era os judeus. E quando ele vem para os seus, mas os seus não receberam. Não é assim? Aqui, nesse ponto em específico, ele responde os gregos. Nesse ponto em específico, ele vai responder os gregos. Todas as pessoas, sem distinção, tanto judeus e gentios, são igual perante Deus. São igual. Já não há mais um muro que divide. Se vocês lembram que eu falei acerca do tabernáculo, do templo do Senhor, haviam espaços que eram separados. Havia o espaço dos gentios, havia o espaço das mulheres, havia o espaço dos homens e dos sacerdotes. Todos esses espaços eram separados por muros, por barreiras, e tudo aquilo testificava da separação que existia, tanto entre os homens, a segregação dos homens, gentios não podem se misturar com gentios, mulheres não podem se misturar com os homens, e os homens não podem se misturar com os sacerdotes porque eles são separados. Havia toda essa segregação, e tudo isso para chegar a um único alvo, que é Deus. Mas com a morte de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, já não há mais barreiras, já não há mais separação, já não há mais distinção para Deus. Gentios e judeus são um só, homens e mulheres são um só, mestres, doutores, servos, escravos, senhores, todos são um só perante Deus, e todos têm acesso a Deus por meio da obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que isso acontecesse, para que isso se tornasse uma realidade que nós experimentamos hoje, foi necessário que a cruz fosse levantada. Fosse necessário que Cristo na cruz fosse glorificado para que isso acontecesse. Então aqui é uma resposta direta para os gentios. No momento agora, vocês não podem vir a mim. Mas haverá um momento específico e ele é já. Aguenta aí que é já. Só mais um tempinho que vai acontecer. Aí já não há mais separação, porque eu atrairei todos sem exceção para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Já não há mais distinção. O mundo pode separar você por caixa, por cor, por raça, por situação, escala social, pela sua quantidade de dinheiro que você tem, pelo que você faz, o que você não faz. Mas em Cristo nós todos somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos parte do mesmo povo e todos, sem exceção, têm acesso direto ao Deus Redentor das nossas vidas. E, em quinto ponto, essa hora de Cristo que se aproxima, ela enfatiza a natureza escatológica dos eventos. O julgamento do mundo, a destruição de Satanás, a exaltação do Filho do Homem, a atração de homens e mulheres de todos os confins da terra, tudo isso poderia ser reservado para o fim do tempo. Tudo isso poderia acontecer na segunda volta de Cristo. Mas o fim dos tempos já começou. Não é que não esteja reservado para a consumação. Não é que isso não vai acontecer mais. Isso ainda acontecerá. Mas antes isso significa que o passo decisivo está para ser dado na morte e na glorificação de Cristo. O fim dos tempos é esse que a gente está vivendo. É esse que a gente está vivendo. Não vai chegar ainda um fim do tempo. É real. Ele começou na morte de Cristo. Tudo isso acontece após a morte e exaltação e glorificação do nosso Cristo. O fim do tempo já começou e nós estamos vivendo nele. Nós estamos vivendo neste período de tempo. Não há mais uma expectativa de coisas piores. Minha gente, mas pior a gente já está experimentando. A palavra nos garante que ainda as coisas se tornarão piores. Mas não é quando se tornarão piores que é o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo esse fim. Isso já é real e presente para nós. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer para todo mundo aqui, para mim especificamente, né, que eu já fiz isso, mas eu estendo essa pergunta para vocês também. Já estamos no fim dos tempos. Cristo, breve. Meus irmãos, os sinais são muito claros. Cristo em breve volta. Em breve volta. E o que nós estamos fazendo da nossa vida?
o que nós temos feito. O que nós temos feito da nossa vida. Precisamos remir o tempo. Precisamos constantemente clamar Maranata. A palavra é séria e ela é verdadeira. Eu creio nisso. Amém? Vocês creem também? Que tudo que Deus falou, que está contido na sua palavra é verdadeiro. Não há possibilidade de uma renovação. Não há uma possibilidade de algo se tornar novo, a gente voltar, resetar, o tempo ser resetado, e a gente voltar para o princípio e começar tudo de novo. O caminho que nós estamos seguindo, o mundo está seguindo, é um caminho que não, as coisas vão se tornar piores. O amor o amor já está assim. Vai virar, não tem quando a gente arranca um cabelo que fica aquela pontinha branca para fora, que a gente diz que é raiz, mas não é raiz. Pronto, é aquilo ali, o amor. Isso eu digo para vergonha nossa, tá? Não estou dizendo isso de uma forma bonitinha, não. É para vergonha nossa. Porque se nós temos o amor de fato de Cristo, esse amor deveria ser abundante. Principalmente entre os irmãos. Eu não estou falando nem para amar com os do mundo, estou falando entre os irmãos. Aí quando a gente chega numa situação, a realidade é bem diferente. É bem diferente. O amor já tem esfriado, rumores de guerra, de vários. Olha, é o mundo se matando. A perseguição. E não pense que a gente vai estar isento, não, viu? Aqueles que foram, o que formaram a igreja do primeiro século, sofreram perseguições terríveis. Eu já disse aqui a vocês que eu não tenho uma estrutura ainda, eu não consigo terminar de ler o livro dos mártires. Porque no primeiro capítulo já me quebra todinho, imagina o resto. Isso é a história dos nossos irmãos, que morreram por amor a Cristo. Em nenhum momento prevaricaram, em nenhum momento deram mau testemunho, e muito menos amaldiçoaram a Deus por estarem passando por aquela situação. Hoje, por qualquer coisa, a gente sofre, a gente murmura, a gente lamenta. Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? O Senhor é para ser glorificado na sua vida também das provações. Porque nas provações é que o seu coração vai ser testado. É nas provações que o seu caráter vai ser formado. É nas provações que nos leva para mais perto de Cristo, mais para próximo do Senhor. É nessas situações que o nome do Senhor Jesus é para ser primariamente glorificado. Não é só na bonança não, meus irmãos. Já viram aquele ditado, quer ser meu amigo? A gente conhece um verdadeiro amigo quando a gente está passando pela prova. Na bonança, todo mundo é amigo. Quando a gente está passando pela prova, não aparece nenhum. Aí a gente vai saber quem é verdadeiro dos nossos amigos. A mesma coisa eu posso aplicar aqui. Quer saber se você é cristão de verdade? Passe pela aprovação, porque na bonança é bom glorificar a Deus. Dar glória a Deus. Aí a gente glorifica a Deus, acha que está tudo certo e a gente se volta de novo para as nossas antigas práticas. Mas quer ver você ser crente de verdade? Se você, na sua aprovação, você glorifica a Deus. Se o seu coração é grato, que por toda a dor que você tenha passado, olha que graça, você, nas situações da sua vida, você se dispor a estar mais próximo de Cristo. É ela que nos leva para mais próximo de Deus. É ela que nos leva. Então glorifica. Glorifica o Senhor nas provações também. Diante dessa situação aqui que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, então essa situação aqui, isso que Jesus explica nos versículos 31 e 33, é o desenrolar dos versículos anteriores e explica o motivo da sua morte e sua exaltação. Compreendidos até aqui? Certo para vocês aqui? Posso continuar? Na prova do Enem vai cair, se eu botar isso, vocês vão acertar. Olha, se vocês errarem nessa prova, esse quesito aqui, foram 3 domingos só falando do capítulo 12, viu? 3 domingos só falando do capítulo. Se vocês errarem aqui, eu vou levar uma carta para o pastor. Dizer, tem que orar, porque precisa nascer de novo esse povo. Precisa ser convertido de novo.
Posso continuar, né? Tá certo, estou confiando em vocês. Isto dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer, ele ser levantado para mostrar que a morte que ele enfrentaria era uma morte de cruz e que isso já estava estabelecido, não é que foi revelado. E uma coisa que eu gostaria de destacar também, a glorificação de Cristo na sua morte, não é porque a glória é um prêmio porque ele morreu. Vocês estão entendendo isso? A glorificação que Cristo recebeu do Pai, não foi porque ele deu a sua vida e morreu, mas porque toda a sua vida era uma expressão da glória de Deus. E como prova e testemunho, o próprio Deus glorificou o seu Filho. Certo? Então replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou. Esse questionamento aqui dos judeus, perguntando a Cristo: quem é esse Filho do Homem? E por que ele precisa ser levantado? Isso deixa claro que eles entenderam o que Cristo falou nos versículos anteriores. Eles entenderam que o Filho do Homem precisa ser levantado e eles entenderam o que significava a morte. Eles entenderam isso. Porém, como eu já falei e repito novamente, a mente que eles tinham do Filho do Homem, do Messias, do prometido de Deus, era de um libertador, o quê? Político. E eles têm entendimento da própria lei que quando o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias se manifestar, ele estaria para sempre no meio do povo, ele não morreria. Isso é entendimento, esse é um questionamento válido acerca deles, desse tipo de pensamento. Eles testificam isso na lei e nós temos na lei, de fato, alguns pontos que embasam o pensamento que eles tinham. Isaías 9:7 diz que o reino do príncipe esperado da casa de Davi seria estabelecido para sempre. Ezequiel 37:25 diz que Deus promete que meu servo Davi será príncipe de Israel para sempre. O Salmo 72:17 diz que em nome do rei, o filho real, o Messias, permanecerá para sempre. E o Salmo 89 diz que o salmista diz que declara que a semente de Davi, sua linhagem, permanecerá para sempre. Então, diante da lei, a dúvida deles tinha um embasamento. Por quê? O próprio Deus havia dito que o Messias viria e seria eterno, né? Permaneceria para sempre. Cristo, porém, não responde essa dúvida deles. Por quê? Porque isso já foi explicado anteriormente. Ele já explicou isso. Os versículos anteriores já explicam que o Filho do Homem era chegada a hora da glorificação do Filho do Homem, que ele precisaria ser levantado e ele atrairia muitos para si e ele redimiria o povo para Deus de volta. Isso já foi explicado por Cristo. Então, por que eles insistem nessa pergunta? Não é porque eles querem reconhecer a Cristo como Messias, mas porque eles queriam saber de que era que Cristo estava falando. Se na lei diz que ele permanece para sempre, como é que você diz que o Filho do Homem vai morrer? Não é entendimento que eles tinham que Cristo era o Messias, mas quem é o Filho do Homem que deveria ser levantado? Cristo tem urgência. Cristo tem urgência. A hora dele se aproxima. A hora dele se aproxima. Capítulo 13, a gente já está na noite em que Cristo será preso. Então ele não tem como estar repetindo tudo aquilo que ele já falou. Ele faz uma advertência àqueles seus ouvintes. O tempo de falar, de explanar, se findou. Cristo permaneceu com eles 3 anos. Agora já não há mais tempo para explicar. Aí ele vai e repreende agora. Ele responde, mas a gente vê uma advertência do próprio Jesus, não é uma repreensão. É uma advertência. Ainda por um pouco, a luz está convosco. Ainda por um pouquinho, eu estarei com vocês. Andai enquanto tendes a luz. Busquem conhecer a luz.
Busquem andar enquanto a luz está presente com vocês, para que as trevas não vos apanhem. É certo que as trevas virão. E certo que elas virão, vocês tenham cuidado, andem na luz, andem em mim e na minha presença, para que quando elas vierem, vocês não sejam tragados pelas trevas novamente. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Tenham cuidado para não serem tragados e serem dissuadidos de novo a viver uma vida que vocês viviam antes. Porque quem anda em cegueira, na escuridão, não sabe para onde está indo. Mas quando vem a luz e ilumina o seu caminho, você consegue enxergar os caminhos para onde você vai. Cristo está chamando a atenção para ele. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Enquanto eu estou aqui, é tempo de vocês crerem em mim. Vocês precisam crer. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Aqui pode parecer apenas uma explicação de que depois de ter falado isso, Cristo foi para o seu lugar. Mas isso aqui tem um sentido muito mais intenso. A última declaração, as últimas declarações, a última, na verdade, declaração de Cristo, ainda perante o seu ministério público, é essa. Depois que ele termina, ele se retira. Ele sai da presença dos homens. Ele agora passa a estar na noite da ceia. Ele vai estar somente com os 12. Ele não vai estar mais diante de toda uma multidão. Então, as palavras finais de Cristo aos judeus, ao seu povo, àqueles que estavam ali, foram essas. E quando João diz que depois de ali se retirou e se ocultou, o mundo não mais viu a Cristo, senão somente na sua crucificação. Cristo está chamando a atenção para o povo, para que ainda há tempo de vocês se achegarem à luz e vocês se tornarem filhos da luz. Porque a luz se ocultará de vocês, voltará a ter trevas no mundo. Mas aqueles que vivem segundo a luz, eles não serão tragados pelas trevas. Eles não serão mais como antes, que andavam de todas as formas, tentando, buscando encontrar um caminho. Quando o caminho verdadeiramente foi revelado a ele perante a luz. A luz, a palavra encarnada foi manifesta. Agora não, já não há mais tempo. O ministério de Cristo finda-se. O ministério público de Cristo finda-se aqui. E ele dizer que retirando-se se ocultou é um sentimento bem mais profundo do que somente ele saiu da presença das pessoas e foi para outro lugar. Isso representa que há um tempo em que precisamos rever as nossas ações, as nossas atitudes. Precisamos crer na luz e andar nela para sermos filhos da luz. O tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de estar na presença de Deus é agora. Não espere passar pela provação para você ir à presença de Deus buscar em oração. Porque quando o mal vier, o dia mal vier, a gente já tem que estar preparado para isso. E a gente não se prepara no meio da batalha, não. A gente se prepara antes da batalha acontecer. A gente precisa estar revestido das obras do Filho da Luz. A gente precisa andar conforme a luz nos ensinou o caminho. Nós precisamos andar conforme a sabedoria divina foi expressa e revelada na forma de Jesus Cristo. Ele é a revelação exata do ser de Deus. É Ele que nos leva para Deus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é o único capaz de nos dar vida e vida em abundância. E vai chegar um tempo que isso não será mais possível. Precisamos tomar ciência das nossas atitudes, rever a condição do nosso coração, da nossa mente. Precisamos urgentemente mortificar a nossa carne, matar o nosso ego, sacrificar a nós mesmos, para que Cristo possa operar abundantemente em nós. Sabe por que a igreja é fraca? Sabe por que a igreja não tem força suficiente? Porque ela está cheia dela mesma. Ela está cheia do próprio coração, do próprio entendimento. Nós buscamos fazer aquilo que nos é agradável. Isso eu já falei semana passada. A gente quer servir conforme a nossa vontade, com a nossa volição,
como eu posso, quando der, e quando eu for, é de qualquer jeito, porque é o máximo que eu tenho para oferecer. Não é não, meu irmão. Da mesma forma que a gente se esforça aqui para tirar um final de semana para ir tirar férias, a mesma forma a gente precisa se esforçar para aprender da palavra de Deus, para buscar a presença de Deus, para servir a Deus com o nosso coração, porque isso glorifica a Deus. Precisamos tomar o lugar que nos é devido. Precisamos nos desinformar deste mundo e sermos conformados à imagem de Cristo, porque Ele é o padrão de medida de Deus para nós. Precisamos sair verdadeiramente do nosso lugar, do nosso coração, tirar todo o orgulho, tudo aquilo que nos leva. Cristo nos ensinou o que Ele quer do seu povo, dos seus servos, dos seus discípulos. Aí a gente acha que a gente fazendo de qualquer forma, de todo jeito. Sabe como isso é interessante? Nós temos escola dominical aqui. A escola é transmitida. Se eu olhar agora, eu não olho. Não gosto de olhar, não olho não. Se eu olhar a transmissão, vai ter mais gente assistindo do que gente aqui. Para buscar o conhecimento, você não quer. Eu não estou repreendendo quem está assistindo. Entendo o meu ponto de vista. Eu entendo que tem pessoas que não podem estar aqui presentes. Eu entendo que tem pessoas que trabalham e não podem estar aqui presentes. E, às vezes, a única forma de ter a palavra de Deus é nesse momento. Eu não estou repreendendo isso. Mas eu estou repreendendo aqueles que têm a oportunidade de vir e não vêm. Meus irmãos, uma escola dominical começa de 9 horas da manhã. Sabe que hora eu me levanto? 5 horas da manhã. Eu não estou falando isso para arrogar nada, nem arrotar a santidade, não. Eu sei porque eu preciso acordar cedo para adiantar algumas coisas. Eu reviso todo o assunto. Eu vou olhar os slides. Se tem alguma coisa em casa para fazer, eu adianto. Se não der para adiantar, louvado seja Deus. Quando eu chegar, eu resolvo. Mas a gente tem uma escola dominical que começa 9 horas da manhã. Custa você acordar mais cedinho, resolver as coisas da sua casa e vir. Eu estou falando como mulher. Eu não estou falando nem como homem, que homem é mais fácil. Lavou o rosto, tomou um banho, né? Tomou o café, já está pronto. Mulher casada, dona de casa e que tem filho, aí o negócio é mais complicado. O negócio é mais complicado. Mas a gente insiste em dar desculpas para fazer aquilo que deveria ser primordial nas nossas vidas. Lembra de Marta e de Maria? Minha gente, é um domingo, é um dia na semana de 7. Um dia na semana de 7. Você se dispõe a acordar todos os dias para ir trabalhar. Por quê? Porque você entende que o seu trabalho é necessário para você ter mantimento, para você sustentar a sua casa. Mas você não entende que Deus é que dá fôlego de vida para você se levantar e você ir trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. A gente se esforça para ir jogar bola, acorda 4 horas da manhã para ir jogar, no escuro. Os postes ainda estão acesos, a luz ainda está lá no céu, reluzindo. Mas acorda para jogar bola. Mas para a escola dominical, para servir, para vir lavar cadeira, para vir lavar chão. Oxe, é meu dia de folga. Já trabalho demais durante a semana. Isso só revela o que há no nosso coração. Só revela o que há no nosso coração. Então, quando a gente levantar a voz e dizer, Senhor, eu te amo, repense como você vai dizer isso. Senhor, tu és o meu tudo, eu te amo, te darei o meu coração. Repense. Porque você está se condenando com sua própria boca. Ao chamado para o servo do Senhor, é morrer. O chamado para o servo, o discípulo de Cristo, é morrer. Isso inclui vários aspectos. Até no nosso serviço, nós somos chamados para morrer.
Porque a gente vem muitas vezes de todo jeito, faz de todo jeito e acha que está agradando a Deus. Eu sou o servo do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, Ele esquadrinha cada parte dele. Ele sabe. Nós podemos esconder de nós mesmos, nós podemos esconder dos homens, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Te agradecemos por mais uma manhã em Tua presença. Pai, glorifica o Teu nome em nosso meio. Glorifica o Teu nome em nosso meio. Que se cumpra, Senhor, a Tua vontade. Revela, Senhor, o mais profundo do nosso coração, da nossa mente, dos nossos atos de justiça, Senhor. Revela para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, para que possamos ainda ter tempo de nos arrepender, Senhor, e mudarmos os nossos caminhos, para que possamos, Senhor, glorificar o Teu santo nome como convém, em santidade, porque a Tua glória exige santidade, a Tua justiça, Senhor, exige santidade, e o Senhor não existe muito menos do Teu povo, senão a santidade. Seja glorificado, ajuda-nos, confronta-nos, exorta-nos, salva-nos para o louvor da Tua glória. Amém.